Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de Sociologia falando sobre a pós-modernidade. Bom, lembrando que nós já temos no canal uma aula sobre a modernidade, uma aula que está durando acho que 30, 40 minutos e que serve para que se prepare o terreno intelectual para que a gente possa ingressar aí na aula de pós-modernidade. Se você ainda não assistiu esta outra aula, seria bom que desse uma olhadinha para que você consiga entender melhor essa aula sobre a pós-modernidade. Ainda assim, né, mesmo que você não tenha conseguido, eu vou fazer um apanhado geral de pelo menos uma característica que ela é super importante para a modernidade, para que a gente possa efetivamente aí entrar na aula sobre a pós-modernidade. Beleza? Bom, então a modernidade ela se inicia com o fim, com o início da Revolução Francesa, 1789, e tem o seu espaço de tempo até 1914. 1914 é a data da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, nós temos aí um pouco mais de um século de modernidade, cuja ideia principal, basilar, radical, é a crença de que a razão humana iria finalmente libertar os homens. Gente, esse ponto é extremamente importante. Então, a Revolução Francesa, ela trouxe consigo a crença indubitável de que se o homem se valesse da razão, de uma razão humana, de uma razão instrumental, como eu falei lá no vídeo, se o homem se valesse desse tipo de razão, ele conseguiria se libertar dos medos que a religião provoca, ele conseguiria se libertar do abuso de poder baseado na tradição e, finalmente, né, com esse uso da razão, o homem se tornaria autônomo. Né? Essa é a característica da Revolução Francesa, do movimento iluminista. Né? Possibilitar ao homem a sua autonomia. E o Kant já tinha nos ensinado que ser autônomo é agir sem a tutela de outro. Certo? Então, esse é o ponto fundamental. Nunca nos esqueçamos disso. Muito bem. E o produto, digamos assim, né? O produto dessa razão instrumental é as ciências. Então, além do homem valer-se da razão para se livrar de todos esses medos que nós dissemos, da tradição e da religião, as explicações doravante, consideradas verdadeiras, serão as explicações científicas. Em outras palavras, as explicações que são obtidas a partir dos sentidos. Né? Se considerará apenas como viável, como válido, aquele conhecimento que se foca nas coisas empíricas, naquilo que pode ser visto, medido, pesado, calculado e etc. Então, esse é o quadro. Né? Essas são as duas características mais importantes da modernidade. Agora, veja bem o início, né? O final e o início da pós-modernidade. O final da modernidade e o início da pós-modernidade. Ele se dá em 1914. 1914, como já foi comentado, é o ano do início da Primeira Guerra Mundial. Bom, por que será que a pós-modernidade
ela se inicia com a Primeira Guerra Mundial. O que, do ponto de vista sociológico e filosófico, a Primeira Guerra Mundial representou? Veja que nós estamos tirando daí, excluindo a explicação histórica para o surgimento da Primeira Guerra. Nós não estamos preocupados com isso. A nossa preocupação é enxergar de que modo que o pensamento digamos, vou usar um termo do Durkheim, a consciência coletiva da época, né? O que a consciência coletiva da época pensava e que ela acabou tomando um susto, né? Um susto é maneira muito relativizada de falar, né? Muito branda, não relativizada, muito branda, porque não foi só um susto, né? Milhões e milhões aí de mortes que representou a Primeira Guerra Mundial. Bom, então, o que do ponto de vista, né? Voltando à pergunta, o que do ponto de vista sociológico e filosófico representou a Primeira Guerra Mundial? Então, nós tínhamos o quê, né? Antes da Primeira Guerra? Nós tínhamos, de novo, a crença de que o uso da razão humana, a crença de que a ciência nos traria a vida feliz. A ideia de otimismo, né? A modernidade ela é marcada pelo otimismo também pelo otimismo. Agora, você pode pensar, mas espera aí, se o uso da razão, se a racionalização da vida, ou para usar o termo do Weber, se a burocratização da vida, se o desencantamento do mundo, também outra expressão do Weber, se o desencantamento do mundo, ele traz uma vida segura, uma vida feliz, uma vida sem ninguém morrendo de fome, sem ninguém pobre, etc, etc, etc. O que aconteceu para haver a Primeira Guerra Mundial? Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial, ela representa o oposto de uma vida feliz, né? Ela mostra a contraparte do uso excessivo da razão. Esse é o ponto fundamental. Repito, a Primeira Guerra Mundial, ela é o exemplo mais claro do uso excessivo dessa razão instrumental, dessa razão essencialmente humana, né? Totalmente humana. É o uso excessivo da ciência. A Primeira Guerra Mundial, ela desemboca, né? Aliás, ela é o ponto final, né? Onde nós... É o ponto de chegada do uso excessivo da razão. Aí você fala, mas espera aí, por quê? Né? Por quê? Porque, gente, a racionalidade, a razão, quando tomada única e simplesmente como uma faculdade humana, ela não se preocupa, a razão, não se preocupa com os princípios, com princípios únicos, absolutos, universais. A razão humana, ela se preocupará apenas como um instrumento que calcula meios e fins. Desculpa. Um instrumento que mede, que calcula, que pondera sobre quais
serão os meios mais eficazes para que eu consiga o meu fim de uma maneira mais rápida, mais eficiente, né? Mais eficiente. Quais são quais seriam os meios para que eu conseguisse melhores resultados, né? Melhores resultados. Vou dar um exemplo tosco. Quero ganhar dinheiro. Nesse quero ganhar dinheiro, esse quero ganhar dinheiro é o meu fim. A razão instrumental, a razão como faculdade humana, ela vai pesquisar, ela vai pensar, ela vai refletir sobre quais são os melhores meios, né, os meios mais viáveis para que eu consiga o meu fim, que é ganhar dinheiro. E pode ser, e na verdade se a gente olhar para a realidade a gente percebe que de fato está, pode ser que ao fazer, né, na medida em que eu faço esse cálculo, essas ponderações, pode ser que um dos meios seja vender drogas, fazer contrabando, roubar um banco. A razão não instrumental, a razão universal, a razão objetiva, aquela razão da antiguidade, do medievo e do início da filosofia, ela não permitia determinados meios. Ela já os condenava de antemão. Por quê? Porque ela se baseava em princípios, né? Agora, a razão dita subjetiva, ela não se preocupa com isso. Portanto, está a ela permitido valer-se de todos os meios. A princípio, né, todos os meios eles são viáveis, eles são possíveis para que se imagine, para que se pense um fim, seja ele qual for. Né? Então, aí, e o que isso tem a ver com a nossa aula? Tem a ver que a Primeira Guerra Mundial, ela levou isso às últimas consequências. A minha intenção é expandir o meu território, a minha intenção é acumular riquezas, dominar o mundo, politicamente, economicamente. E como que a gente faz isso? Matando. Matando me parece uma boa alternativa. Invadindo outros territórios me parece uma boa alternativa. E como que a gente vai fazer isso? Espera aí. Aí a minha razão, ela já começa a pensar estratégias de guerra mais eficientes. Ou seja, como que eu posso matar mais inimigos? Como é que eu posso matar mais pessoas? E aí vem a ciência. Como é que eu posso criar armas mais letais? Tá vendo, gente? Né? E esse é o ponto. Então, a pós-modernidade, ela se caracterizará por uma recusa da razão. Dizer que o homem é racional é uma balela, né? É uma falácia. Por quê? Porque o homem, ele sempre se colocou, e pelo menos a tendência é que ele sempre se colocará contra outros homens. Se o seu desejo, se os seus impulsos se direcionarem, né, então para o extermínio do outro, ele vai fazer isso. Seja de que modo for, ele vai fazer isso. Né? Lembrando que na pós-modernidade nós já temos pensadores extremamente influentes, que eu vou citar apenas dois, que é o caso do Nietzsche
que é o caso do Freud, né? Esses dois caras, eles, de uma vez por toda, de maneira muito, muito cabal, né? Eles destronam a razão do seu pedestal, né? O homem não tem nada de racional. O homem, ele racionaliza algumas situações. O homem racionaliza os seus impulsos. A ideia da vontade de potência do Nietzsche, a ideia da libido ou as pulsões do Freud. Então, sem mencioná-los aqui, é importante que nós tenhamos isso em mente. Ou seja, você tem pessoas que, teoricamente, já estão, né, já estão assinalando para um ponto que foi negado pela modernidade, que foi subjugado pela modernidade, que é a força dos impulsos humanos, né? A força dos desejos, a força da vontade, a força do tesão, a força da libido. Isso é uma marca do homem, né? Uma marca característica do homem e que ele não pode ser negado, né? Os impulsos, eles não podem ser negados. Então, a pós-modernidade, ela ficará caracterizada por este outro enfoque em relação ao homem, né? Em relação ao homem. Ou seja, o homem não é essencialmente um ser racional, mas um ser que age de acordo com os seus impulsos e instintos. Não há nada de racional no sentido da razão objetiva, né? Não há nada de racional na Primeira Guerra. Não há nada de racional na Segunda Guerra Mundial. Não há nada de racional em Auschwitz. Se nós considerarmos a razão como razão objetiva e como uma razão que traria a vida, traria aos homens uma vida feliz. Então, gente, se é verdade, né? Então, se é verdade que o homem, ou que os homens, são motivados pelos seus impulsos, quer dizer, se nós não temos uma diferença essencial em relação aos animais, ou seja, se nós nos valemos só dos nossos impulsos, evidentemente que essa característica, né, ela será muito, que essa característica, ela será, ela mudará por completo a visão que nós temos de nós mesmos e justificará o atual estado ou estágio, se vocês quiserem, da nossa sociedade. E por quê? Porque, veja a primeira característica. A pós-modernidade, ela é caracterizada pela fluidez. Ou então, né, para quem conhece aí o Bauman, super famoso, ele vai falar da liquidez. Né? A nossa sociedade é uma sociedade líquida, composta pelo amor líquido, por tudo líquido. Essa fluidez significa que as coisas, elas se criam, elas se fazem, nós, né, nos fazemos, nós conceituamos coisas, nós nos relacionamos com essas coisas e deu um estalo, essas coisas, elas se desmancham, né? Elas se desmancham, elas evaporam. Você fala, mas por quê? Porque os nossos impulsos são assim. Se de fato nós somos
motivados pelos nossos humores, pelas nossas vontades, veja, gente, você gasta um tempo enorme, uma energia psíquica enorme com assistindo lá, vai, seu seriado. Vamos colocar exemplos, né, bem comuns. Você passa lá 5, 6, 7, 8, 9, não sei quantos mil seriados que você assistiu. Por que você faz isso? Porque o seu desejo, a sua libido, ela está direcionada para lá. Agora, se a sua libido muda de direção, tudo isso vai embora. Né? Todo esse seu esforço psíquico, esforço libidinal, que estava direcionado lá, ele se perde, ele é jogado fora, ele é inútil. Essa é uma das características da pós-modernidade. Enquanto a modernidade, o homem, ele procura por fazer coisas úteis, ele procura aproveitar o tempo, fazer o tempo vingar e etc. A pós-modernidade é o contrário disso. Né? Nós jogamos tempo fora. Nós jogamos o nosso tempo de vida, a gente joga fora. Por quê? Porque nós não temos controle, ou pelo menos não temos o controle que imaginávamos ter sobre o eu, sobre a consciência. Então, é tudo muito fluido. Gente, entra na internet aí, procura a quantidade de divórcios só nesse último ano. E faz uma comparação de 10 anos atrás, e faz uma comparação de 20 anos atrás. Uma das explicações é justamente essa. O cara ele se joga no relacionamento. E a outra também se joga e faz... E depois, não tá vingando, vamos, né? Vamos largar? Vamos. Essa é a fluidez. Né? Os amores, as amizades, elas são todas fluidas. Elas são todas relativizadas. Né? Esse é o segundo ponto. Relativização significa colocar em perspectiva. Isso é, você não tem uma verdade universal mais. Né? Lembre-se lá, discursos, narrativas universais sobre o mundo. Essa era uma das características da modernidade. Agora você não tem mais. Ficou tudo relativizado. Estamos nessa fase dos micro-relatos, né? As historinhas curtas. Manja as fake news? Gente, nós estamos falando de nós, né? A gente está falando da nossa sociedade agora. 2020, dia 8/5 de 2020. As fake news, elas são micro-relatos. Elas são historinhas que elas cumprem um determinado papel. Elas servem para 1 dia, 2 dias e acabou. Tudo está relativizado dentro deste caldeirão que é a sociedade. Como assim relativizado? Porque os impulsos, eles são particulares, eles são pessoais. Dá para entender, gente? Então a gente chega num momento em que, né, num momento histórico, em que é quase que impossível fazer um relato, uma narrativa que explique tudo sobre tudo. Uma narrativa, portanto, que seja atemporal. Não dá mais para fazer isso. Por quê? Porque cada um de nós tem uma explicação
sobre as nossas ações. E essas explicações, elas são legítimas, quer dizer, elas são verdadeiras para mim. Não por acaso você vai ter lá existencialismo, psicanálise, individualismo colocado às últimas consequências, a hiperrealidade. Eu acho que é assim, mano. Eu acho que é assim por causa disso, disso e disso. E o problema é que nós ficamos sem conseguir dizer até que ponto que o que o cara está vivendo não é real. Desculpa a pergunta, mas o que é o real dentro da pós-modernidade? Na modernidade, na Grécia Antiga, no medievo, o real ele é compartilhado com as pessoas. Ou ele é compartilhado, ou ele é imposto para as pessoas. Então, o que é real no medievo? Tocou o sino, tem que ir para a igreja. Certo? Mas eu tô cagando. Não. Levanta, limpa a bunda e vai. Por quê? Porque a realidade é essa. Quer dizer, a obrigação é essa. Agora, dentro da pós-modernidade, o que é o real? O cara que passa 8 horas no computador jogando, como você que tem 60 anos de idade, que gosta de jogar truco na praça e que dorme 8 horas da noite, como é que você tem condições de dizer para o sujeito de 16 anos que ele está errado ao jogar 8 horas por dia? Veja que são mundos completamente diferentes. Você não tem mais o mundo, né? O mundo. Você tem mundo, você tem visões. Cada um faz o seu mundo. Desculpa o clichê, né? O jargão, mas cada um faz a sua realidade. Certo? Associado a tudo isso, nós temos a ideia de imediatismo. Né? O que é esse imediatismo? É a não mediação. É aquilo que não é mediado. Ou seja, aquilo que não é construído. Moçada, olha que sacanagem. Se a gente se nós somos seres impulsivos, libidinais, isso significa que a gente quer, o mais rápido possível, realizar os nossos desejos. E por quê? Porque ao realizar o desejo, eu sinto prazer. Então, a conclusão é: eu, enquanto indivíduo, enquanto ser humano, eu procuro por prazer, né? Por prazeres. E todos fazem isso. Bom, a indústria, sabendo disso, ela altera a sua forma de vender. Ela altera a propaganda das suas mercadorias. O que eu estou querendo dizer? Até 1920, lá nos Estados Unidos, os produtos, sejam eles quais forem, meia, carro, boneca, comida,
os produtos eles eram vendidos eles eram anunciados com enfoque na sua utilidade. Quer dizer, olha este carro, quanto tempo ele vai durar, essas rodas vão durar não sei quantos anos, olha esta bota super resistente, você vai comprar uma e não vai precisar comprar mais na vida. E aí, a partir de 1925, 1930, entre o pós-guerra, né, entre as duas guerras, as mercadorias elas começam a ser vendidas não pela sua utilidade, mas como fontes de prazer. Que, olha que sensacional do ponto de vista da propaganda, mas que pérfido do ponto de vista humano. Ou seja, aquela meia, vamos pensar no carro, no carro fica mais fácil para nós. O carro que antes ele era vendido porque ele dura não sei quanto tempo, porque eu não preciso trocar o pneu por não sei quantos anos, esse carro ele não é mais vendido assim. Esse carro ele é vendido como um meio para que eu consiga mais mulheres. Ou seja, um meio para que eu seja visto pelos outros. Um meio para ser reconhecido pelos outros. Então, passa o cara lá todo charmosão dentro do carro e a câmera mostra todas as pessoas olhando para ele dentro do carro. Se você é uma dessas pessoas que tem guardado aí na sua psique o desejo pelo reconhecimento, o desejo pela libertinagem que seja, você vai comprar o carro. De algum modo, você vai encontrar medidas para comprar o carro. Você vai encontrar meios para comprar o carro. Ou seja, a indústria ela acende a fagulha que estava escondidinha e que todo mundo tem, né? Todo mundo tem desejos, todo mundo tem vontades, só que esses desejos e vontades eles estão escondidos. Nós não temos essa consciência exata sobre os nossos desejos. Aí a indústria cultural, a indústria de uma maneira geral, ela vai soltar essa fagulha. E ela vai pescar, de fato, as pessoas. Né? Ela consegue fisgar as pessoas pelo desejo. Né? Pelo desejo. Então faz uma propaganda maciça. Se você, de novo, né, tem esse desejo por reconhecimento, desejo... Né, por ter várias mulheres, por querer a atenção das mulheres e blá, 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 você compra o carro. Você fará de tudo para comprar o carro. Então, gente, o que significa exatamente esse imediatismo? Né? Veja que nós estamos falando de imediatismo e consumo. Né? Imediatismo e consumo, as coisas estão juntas. Esse imediatismo significa nós não temos mais capacidade. Por quê? Porque a nossa educação ela é falha, a nossa educação psíquica, tá, gente? Estou falando da nossa educação psíquica. A nossa educação psíquica, ela foi falha na medida em que eu não consigo mais segurar os meus impulsos. Lá na modernidade, conseguimos segurar mais, né, educar mais esses impulsos. Na antiguidade nem se fala. Era mais fácil, por quê? Porque você, né, uma das características lá era a ideia de construção. Então, ó, eu
eu conseguia segurar meus impulsos. Então, meu impulso, o que, que eu quero? Eu quero ter uma casa aconchegante. Beleza. Eu tinha capacidades psíquicas para ou construir eu mesmo a casa, ou esperar condições econômicas para tal. E caso não conseguisse construir a casa dos meus sonhos, tudo bem. Né? Nós conseguimos suportar esta carga de frustração. Hoje, isso é impossível. Aliás, impossível, né? Estou sendo muito dramático, mas hoje o movimento ele é contrário. Ou seja, não nos ensinam a lidar com a frustração. Nos ensinam a fruição do impulso, a fruição do desejo. E é por isso, então, que nós compramos o celular de R$8.000 ganhando R$2.000. Assim você consegue explicar. Se a gente não tiver em mente essa ideia da fluidez, dos micro-relatos, da relativização, da psique humana, que o homem é voltado para os desejos, a gente não consegue explicar por que um sujeito que ganha R$2.000 tem um celular de 8. E porque existe, né? Então, como que você explica? Você explica da seguinte maneira. Esse celular, ele é visto pelo consumidor como o objeto de desejo, né? O desejo, ele se resume, ele se personifica no celular, e o sujeito, ele compra o celular porque a indústria, né, ou a sociedade, de uma maneira geral, fornece os meios para que ele consiga comprar. Como? Cartão de crédito. Então, tá vendo? É tudo imediato. Ele não consegue, não há possibilidade, claro, estou sendo dramático mesmo, não há possibilidade do sujeito pensar, bom, eu quero esse celular. Esse celular vai me tomar, se ele custa R$8.000, eu ganho 2. Ele vai me tomar pelo menos um ano, vai. Por quê? Porque eu tenho outras contas para pagar. Ele vai me tomar um ano de emprego, um ano de poupança, então eu vou esperar um ano para depois comprar. Quem faz isso? E não faz isso. E por que não faz isso? Primeiro, não tem condições de suportar esse desconforto, essa frustração, e mais do que isso, porque ele sabe que a indústria lançará outro celular mais avançado, mais top, mais... Certo, gente? Triste? Não triste? Então, como que nós podemos resumir tudo isso? Né? O que é a pós-modernidade? É este campo de subjetividades. Então, quando a gente sai para a rua, nós estamos convivendo, nós estamos juntos no mesmo lugar, estamos no mesmo lugar, mas em mundos completamente diferentes. Tem um lá mexendo no celular, outro está passando com o cachorro, outro está enfiando o dedo no nariz, outro está pensando em dar uma bimbada não sei em quem, e o outro está escutando o pastor falar. Quem que está certo? Mas certo de que ponto de vista? Quem está errado? De novo, se você não sabe o que está certo, não tem como saber o que está errado. Como julgar? Então, chegamos ao ponto de
de seres individuais, individualistas, inclusive. Por quê? Porque o desejo ele é pessoal e eu vou passar por cima de tudo para conseguir o meu desejo. Então, além de individualista, de indivíduo único no mundo, eu sou individualista, né? Egocêntrico e vou vivendo. Nós vamos significando partes desse mundo. Mesmo porque eu não consigo conhecer o mundo, que fique claro. Né? O que você conhece, velho? Você conhece... Bom, você mexe muito na internet, você pode conhecer algumas outras coisas. Mas que mundo que você vive? Né? Do seu condomínio, da sua casa? Esse é o mundo que nós estamos vivendo, né? A pós-modernidade é isso. Como que você explica, velho? Como que você explica, né, a eleição de um sujeito daquele? Se não é... Pela razão não é, velho. Você vai falar assim, não, é contra a corrupção, né? É porque eu sou contra a corrupção. Isso é racionalização, isso é lelelé. Né? Você vota no cara, você votou no cara porque você se identificou, porque você viu nele objeto de desejo. Porque aquilo que ele defende é o que você quer. Não é porque é o bom pro país ou bom pro cacete é quatro. É bom porque você quer que seja bom. É bom porque você vê como bom. Só assim você consegue explicar, gente. Só assim você consegue explicar essas situações as mais embaraçosas, para não usar outro termo mais pesado, né? As situações mais embaraçosas que nós temos na nossa realidade. Tudo bem? Bom, a próxima aula sobre a pós-modernidade, nós começaremos a esmiuçar este período, ou seja, nós pegaremos filósofos e principalmente sociólogos que tratam destes temas citados na aula de hoje. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência de vocês. Né? Um beijo e até a nossa próxima aula. Beleza, gente? Se tiver dúvidas, vocês sabem onde me encontrar. Né? Temos aí o WhatsApp, temos o Facebook, temos aqui o canal. Beleza, gente? Muito obrigado pela companhia. Um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu!